Bom dia, pessoal. Na nossa videoaula de hoje vamos estar falando de alguns componentes usuais em painéis elétricos. O primeiro deles, os contatores. Então, o contator, a definição dele é que é uma chave de operação não manual, eletromagnética, que tem uma única posição de repouso e é capaz de estabelecer, conduzir e interromper correntes em condições normais do circuito, inclusive sobrecargas no funcionamento. Essa é a definição que a ABNT deu para ele, tá? Normalmente, nós vamos diferenciar os contatores como contatores tripolares para circuitos de força, contatores auxiliares para circuitos de comando e contatores para manobra de capacitores. Os principais elementos construtivos de um contator são os contatos, o núcleo, a bobina, molas e carcaça. Então aqui nós temos uma vista explodida de um contator. Então a gente tem aqui, ó, nesse caso, 15 componentes. Carcaça inferior, núcleo fixo, anel de curto-circuito, bobina, mola de curso, núcleo móvel, cabeçote móvel, contatos móveis, contatos auxiliares móveis, molas de contato, contatos fixos principais, contatos fixos auxiliares, parafusos com arruelas, carcaça superior, capa. Ou seja, ele é um equipamento que tem bastante componentes e dependendo da corrente, o tamanho dele vai sempre crescendo, né? Quanto maior a corrente, maior o tamanho do contator, tá? Vamos ver algumas definições. Então, a primeira delas, contato principal. É aquele componente de ligação que em estado fechado vai conduzir a corrente do circuito principal. Isso aqui é o circuito de força normalmente, tá? Os contatos principais de um contator são dimensionados com o objetivo principal de estabelecer e interromper correntes de motores, podendo ainda acionar cargas resistivas, capacitivas e outras, tá? A maior utilização, com certeza, é em motores. Os contatos auxiliares, eles são dimensionados para a comutação de circuitos auxiliares para comando, sinalização, intertravamento elétrico, entre outras aplicações. São contatos que exigem uma corrente inferior às correntes dos contatos principais. O formato dos contatos auxiliares está de acordo com a função, normalmente aberto ou normalmente fechado, podendo ainda ser adiantados ou retardados, dependendo do modelo de contator utilizado. Normalmente, um contator ele traz 3 contatos principais e pelo menos um contato auxiliar. Normalmente, os contatores, então, eles vêm com 3 contatos principais e um contato auxiliar já incorporado. Aqui é a mesma coisa, ele tem 3 contatos principais e um contato já incorporado, um contato auxiliar. Porém, nós podemos incluir contatos adicionais aos contatores, tanto na parte frontal, então eles são encaixados aqui na parte frontal, como na parte lateral, dependendo do modelo. Então, neste caso aqui, a gente está encaixando um contato auxiliar na parte frontal, e aqui temos um contato auxiliar colocado na lateral do contator original. Tanto os contatores de força, chamados tripolares, como os auxiliares, eles podem ser fabricados em uma configuração básica, sobre a qual aplica-se blocos de contatos auxiliares chamados aditivos. Por exemplo, um contato tripolar pode já vir com um contato auxiliar em sua configuração básica. Isso é o mais comum. Então aqui nós temos um contator onde nós temos 3 contatos principais. Observem que a numeração aqui, ó, ele vem indicado L1, L2, L3, né? T1, T2, T3. E a numeração é 1, 3, 5, 2, 4, 6. Isso aqui são os contatos principais. Aí aqui ele tem um contato auxiliar, que ele vem indicado aqui NO, que é normalmente aberto, do inglês, né? Normally open. Aí a numeração dele é 13, 14. Então são 2 dígitos. E terminando em 3 e 4 é contato aberto. Observe então que ele já vem incorporado, é um contato auxiliar já na configuração básica, ok? Neste caso, então, esses contatos 13 e 14 vão indicar que é um contato normalmente aberto. Agora, temos um outro contator
também na configuração básica. Então, a mesma coisa, aqui ó, nós temos os 3 contatos principais e aqui nós temos um contato auxiliar. Observe que esse contato auxiliar agora, a numeração dele é 21, 22. A terminação 1, 2 indica que ele é normalmente fechado. Ó. Aqui vem NC do inglês, normally closed. Tá? Então, nesse contator aqui, ele tem 3 contatos principais, um contato auxiliar normalmente fechado. Então, no caso, os contatos vão ter a numeração 21 e 22, indicando que é um contato normalmente fechado. Vamos ver agora alguns exemplos de acréscimos de contatos auxiliares chamados aditivos. Então, neste caso aqui, nós temos um contator principal, a bobina, sempre indicado A1, A2 indica a bobina, e aqui os contatos principais. Então, L1T1, 12, L2T2, 34, L3T3, 56, contatos principais. Aí nós temos aqui já um contato auxiliar, 13 e 14, indicando que é normalmente aberto, já incorporado na configuração básica do contator, ok? E ainda nós temos agora aqui, ó, 3 contatos auxiliares que foram adicionados na parte frontal. E aqui, se a gente olhar aqui no esquema, ó, aqui vem escrito NC, NC, NO, né? Nós temos 21, 22, 31, 32 e 43, 44, indicando que nós acrescemos a esse contator mais 2 contatos fechados e um contato aberto. Então, neste caso, agora nós temos um contator com 3 contatos principais e 4 contatos auxiliares, sendo 2 NA e 2 NF. Vamos ver um outro exemplo. Nós temos aqui também um outro tipo de contator, que ele tem aqui os 3 contatos principais, e neste caso ele tem um contato já na configuração básica incorporado, normalmente fechado, 21, 22, tá? E ainda foi acrescido também na parte frontal mais 3 contatos. Neste caso aqui foi incorporado 2 contatos abertos e um contato fechado. Se a gente olhar a numeração aqui, ó, 13 e 14, 31, 32, 43, 44. Nos contatos você vai adicionando, eles não vêm com numeração. Então, no teu esquema, você vai indicar a numeração que você deseja. Lembrando que não pode repetir. E normalmente a gente vai pulando, né? Sempre de 10 em 10, né? Então, no caso aqui era 21, 22, como vem um aberto, 13 e 14, aí depois vamos pôr mais um fechado, 31, 32, e mais um aberto, 43, 44. Aqui, tirado do catálogo da WEG, trouxe a especificação de contatores. Então, se a gente observar, ele vai mudando o código em função de quê? Em função da corrente que a gente deseja, né, dos contatos principais. Aí, os contatos principais aqui, alguns especiais, às vezes a gente tem, normalmente são 3 contatos normalmente abertos, né? Mas a gente pode ter especificações especiais. No caso aqui, contatos auxiliares, ó, a gente pode pedir para vir com um NA, ou um NA mais um NF, um NA mais 3 NF. Então, isso aqui permite com que o cliente, quando ele vai comprar o contator, ele possa escolher já o contator com os contatos auxiliares que ele deseja para resolver aquele caso específico do circuito que ele projetou, né? Aí aqui também temos tensões de bobinas em 127, 220, 380, né? Também em 24 volts DC. Então, existe uma gama gigante de contatores e aí o cliente tem a versatilidade na hora de montar o seu projeto, né? Vamos ver agora algumas características de cada tipo de contator. Primeiro deles, os contatores tripolares. Então, ele tem uma tecnologia evoluída, né? Representando maior segurança para o usuário e facilidades na instalação. Quais são as principais características? Ele atende uma gama gigante de normas, né, de cada país, na Europa, nos Estados Unidos, né? Então, existem uma infinidade de normas aqui que ele procura atender, né? Peças de reposição e acessórios para toda a linha, então é fácil de fazer a troca, né?
Sistema de fixação, normalmente para montagem rápida em triludim. Então, normalmente é o de 35 milímetros, tá? E aí, aqui no caso, até contatores de correntes até de 105 amperes atendendo a AC3, tá? É uma norma. Contatos podem ser auxiliares frontais, comuns a todos os contatores até 105, né? E demais acessórios. Dependendo do contator maior lá, ó, até 250 amperes, os contatos auxiliares laterais, e nós temos ainda acesso aos terminais das bobinas, né? Então são algumas características dos contatores tripolares. Agora vamos falar dos contatores auxiliares. Então eu peguei alguns aqui da VEG para exemplificar, né? Então dependendo das aplicações, a gente tem os contatores auxiliares normalmente utilizados em circuitos de comando. Quais são as características? Também montagem rápida em triludim, né? Pode ser com parafusos também, né? Existe um mini contator com 4 contatos, né? Com dimensões reduzidas, onde o espaço é essencial, então é a melhor alternativa, né? Mini contator também com 4 contatos. Esse aqui ele tem uma linha de acessórios provendo uma solução com maior flexibilidade para circuitos de comando. Ele possui blocos de contatos auxiliares para montagem frontal de 2 e de 4 contatos. Depois tem um contator normal, que é um de 4 contatos, já um tamanho maior. Ele tem contato auxiliar para correntes até 10 amperes, com contatos duplo autolimpantes para baixas potências. Então 17 volts e corrente de 5 miliamperes. Agora vamos falar de alguns contatores especiais utilizados para manobra de capacitores. Qual é a maior aplicação disso? Correção do fator de potência. A sua utilização possibilita o desempenho necessário para a manobra e fazer a correção do fator de potência, tá? Quando a gente liga esses contatores especiais, o capacitor ele vai ser pré-carregado através de resistores, reduzindo o pico de corrente. E só após a pré-carga, os contatos principais se fecham, permitindo a passagem da corrente nominal. Observe também que esses contatores, para manobra de capacitores, eles recebem uma letra no final do código, um C a mais aqui, ó, indicando que é um contator especial para manobra de capacitores. Então, quando vem no código a letra C aqui no final, é a indicação de que é um contator para manobra de capacitores. Quando a gente tiver potências reativas bem grandes, maiores que 12,5 kVAR em 220 e 25 kVAR em 380, é recomendável subdividir o banco de capacitores em módulos menores e chaveá-los com os contatores, aí dependendo do tipo de aplicação e a corrente que você precisa, você vai escolher o modelo a ser usado. O segundo componente que vamos estudar hoje é o chamado relé de sobrecarga. O princípio de funcionamento de um relé de sobrecarga baseia-se na lei de dilatação dos corpos. Então, este componente, em sua forma construtiva, ele vai apresentar 3 conjuntos confeccionados com a junção de 2 metais com coeficientes de dilatação diferentes. Por que são 3 conjuntos? Por causa do trifásico, né? E quando aquecidos, esses 2 metais que possuem dilatação diferente, eles vão sofrer uma deformação tal, capaz de promover a abertura dos contatos e proteger o circuito onde eles são inseridos. No caso, normalmente são os motores. Então, observem que o que faz abrir o circuito é o aquecimento, ou seja, então ele protege o motor de aquecimento. Se ele tiver um aquecimento excessivo, ele vai abrir o circuito protegendo o motor, não deixando ele queimar. Quais são as causas de superaquecimento de um motor? Então vamos ver algumas delas. Sobrecarga mecânica na ponta do eixo. Então ele está fazendo muito esforço mecânico e aquece bastante. Outro motivo, um tempo de partida muito alto. Então normalmente tem que controlar o tempo de partida do motor para evitar que ele sofra um superaquecimento. Um bloqueio do rotor.
Então o rotor está bloqueado, aí ele vai começar a esquentar e vai ter um superaquecimento e pode levar a queima. Falta de uma fase, né? Então se ocorrer a falta de uma fase, também o motor pode começar a ter um superaquecimento. Desvios de tensão e frequência de rede. Então às vezes isso também pode gerar um superaquecimento do motor. Em todos esses casos citados aqui, o incremento de corrente, ou chamada sobrecorrente, é monitorado em todas as fases pelo relé de sobrecarga. Observe que o relé de sobrecarga ele atua sobre as 3 fases. Em qualquer uma que apresente problema, ele vai abrir o circuito, protegendo o motor. Aqui nós temos uma representação esquemática de um relé térmico de sobrecarga. Então aqui as 3 bimetais principais, aí temos um bimetal aqui auxiliar. Aqui é possível fazer o ajuste da corrente que eu quero que ele passe a atuar, né? Ele também tem um botão de teste, que aí eu vou usar lá para ver se eu abrir o circuito, se ele desliga o motor, né? Eu tenho que testar, né? Ele tem um botão de rearme, permitindo que, se ele atuar lá para um superaquecimento, depois de corrigido o problema, eu vou rearmar ele de novo, ok? Aqui eu trouxe uma linha de relés de sobrecarga da WEG para a gente poder visualizar, né? Então, normalmente, eles são especificados em função da corrente necessária. Então, nesse caso aqui, o RW17D, ele permite o ajuste da corrente de 0,28 até 10 amperes. O RW27D de 0,28 até 32 amperes. Tem um adaptador, às vezes para permitir montar ele sobre um trilho. Ou montar direto em cima do contator. Então, este caso aqui, por exemplo, ele vai direto em cima do contator. Esse aqui a gente pode montar direto no contator ou, usando um adaptador, ligar ele em um trilho. Aí tem o 67 que vai de 25 a 80 amperes. Também pode ser montado direto ou com adaptador no trilho. Depois o RW117 pode ser também montado direto ou em trilho. E a faixa de ajuste é de 63 a 112 amperes. Aí tem o RW117.2D. Esse aqui é montado separado, então esse aqui não permite montar direto sobre o contator, né? E a faixa de ajuste é a mesma, né? Então esse caso aqui pode ser montado direto ou no trilho, esse aqui não, esse aqui é obrigatório montar sobre o trilho. E ainda tem o RW317, também separado dos contatores, não dá para montar direto no contator, tá? E aí a faixa de ajuste dele é de 100 a 420 amperes. Aqui eu trouxe a figura do RW27D para a gente ver. Então esse aqui vai encaixado direto em cima do contator, ou eu posso usar um adaptador e colocar sobre trilhos. No caso, aqui tem o ajuste da corrente, onde eu venho aqui e com uma chave de fenda eu vou ajustar a corrente que eu quero que ele atue, né? Aí aqui eu tenho a parte de teste e rearme para ver se ele está funcionando, né? Aqui também eu extraí do catálogo da WEG os vários tipos de relés de sobrecarga disponíveis. Então aqui, em função de corrente nominal que deseja, né? Então aqui a variação das faixas, ó, de 0,28 a 0,4 e assim por diante. Então aqui tem uma infinidade de faixas, né? Você vai escolher em função daquilo que você necessita proteger lá. Então o teu circuito é que vai definir qual é o relé de sobrecarga mais adequado a ser usado. O terceiro componente que estudaremos hoje são chamados fusíveis. Então são os mais tradicionais para proteção contra curto-circuito de sistemas elétricos. Então a sua operação é baseada no elemento fusível contido no seu interior. E esse elemento fusível é um condutor de pequena seção transversal, então ele tem que ser uma seção bem reduzida. Devido à sua alta resistência, ele sofre um aquecimento maior que o dos outros condutores à passagem de corrente. E esse elemento fusível é um fio ou uma lâmina,
geralmente de cobre, prata, estanho, chumbo ou uma liga desses elementos, colocada no interior de um corpo, em geral de porcelana ou esteatita, e hermeticamente fechado. Ele possui um indicador que permite a gente verificar se ele está inteiro ainda, ileso, ou se ele já foi fundido. Então aqui está uma ilustração para podermos observar. Então o elemento fusível ele pode ter diversas formas, né? Em função da corrente necessária. Ele pode ser um ou mais fios ou lâminas em paralelo com trechos de seção reduzida. Nele ainda também existe um ponto de solda, cuja temperatura de fusão é bem menor que a do elemento e que atua por sobrecargas de longa duração. Então, se tiver uma sobrecarga de longa duração, a solda vai abrir e ele vai atuar também. Aqui nós podemos ver, então, ó, por exemplo, aqui está o elemento fusível, né? Ele está dentro do encapsulamento aqui. Tem uma tampa, tem uma rosca aqui para fazer a coisa. Aqui é a base, então ele é encaixado e rosqueado aqui, né, com um elemento fusível dentro dele. Agora vamos falar da classificação dos fusíveis. Então eles podem ser classificados de acordo com diversos critérios. E dentre esses critérios, os mais usados vão ser por tensão de alimentação, fusíveis para alta tensão ou fusíveis para baixa tensão. E pelas características de interrupção. Então nós vamos ter fusíveis ultra rápidos ou fusíveis retardados. Os fusíveis usados na proteção de circuitos de motores são da classe funcional GL, indicando que são fusíveis de proteção geral. Então, GL, proteção geral. A característica de interrupção desses fusíveis é de efeito retardado, GG, pois os motores, que são cargas indutivas, no instante de partida, ele solicita uma corrente que é muitas vezes superior à nominal e deve ser tolerada. Então, ele não pode abrir na partida do motor. Caso fossem utilizados fusíveis com características de interrupção ultra rápida, eles fundiriam. Quando a gente fala fundir, significa queimar, em função da corrente de partida do motor, o que não estaria de acordo com a função do fusível, pois a corrente de partida não é uma condição anormal, ele tem que suportar e ele tem que abrir depois só se houver uma sobrecarga realmente lá e ele precisar abrir. Quanto à forma construtiva dos fusíveis retardados, nós podemos classificá-los em dois tipos, chamado fusível tipo D e fusível tipo NH. Os fusíveis do tipo D, eles são recomendados para uso tanto residencial como industrial e são construídos para correntes de 2 até 63 amperes, capacidade de ruptura de 50 kA e tensão máxima de 500 volts. Os fusíveis do tipo NH, alta capacidade em baixa tensão, são recomendados para uso industrial, normalmente então o NH é só indústria, e devem ser manuseados apenas por pessoal qualificado. São fabricados para correntes de 4 a 630 amperes, então observe que correntes altíssimas, capacidade de ruptura de 120 kA e tensão máxima de 500 volts. Na prática, por questões econômicas, custo dos fusíveis, costuma-se utilizar fusíveis do tipo D, correntes até 63 amperes, e se houver necessidade de correntes acima delas, aí os fusíveis do tipo NH. Então aqui eu trouxe duas ilustrações dos dois tipos, né? Então o tipo D, ele tem uma base aqui, onde o elemento vai estar lá dentro e você rosqueia, né? Tem a tampa aqui em cima, né? E o elemento fica lá dentro. Você quer trocar, você solta e troca o elemento fusível. E o tipo NH, aí aqui ele já é um fusível de tamanho maior, né? É utilizado somente dentro de indústria. Na nossa videoaula de hoje, nós vimos então os contatores, os relés de sobrecarga e fusíveis, que são elementos muito utilizados
praticamente todos os painéis para partida de motores, os mais usuais dentro de indústria, ok? Então vamos encerrar por aqui a nossa videoaula de hoje. Agradeço a todos, até mais.